Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo com uma dica especial de literatura para o Enem. Eu sou a professora Rafaela Freitas e vou falar com vocês aqui sobre o século XX. Rapidamente, sobre esse início e qual é a importância desse século. Então, atenção para o século XX e puxa a vinheta. Muito bem, queridos. O século XX foi um século muito denso, para a literatura brasileira. Podemos dizer que foi a época em que a nossa literatura, de fato, conseguiu chegar, a ser genuinamente brasileira. Ah, mas como assim, professora? Desde do Barroco temos literatura brasileira. Pois é, até a independência do Brasil nós chamamos de literatura colonialista, uma arte colonialista. A partir de 1822, com a primeira geração romântica, nacionalista, indianista, nós já tivemos ali a vontade de ter uma literatura que representasse de fato o Brasil. Só que isso demorou muito tempo para acontecer. E foi acontecer de fato 100 anos depois. Em 1922, a partir dessa data aí, porque foi o ano da Semana de Arte Moderna, sim. A partir daí, queridos, tudo mudou e a nossa literatura é essa coisa linda que é hoje em dia, tão profunda, tão maravilhosa, e só quem gosta e gosta de ler entende o que eu estou falando. Se você não gosta de ler, no decorrer das minhas dicas aqui para vocês, do meu curso de literatura, eu vou indicando textos assim que vão motivá-los a conhecer mais a fundo a nossa arte, tá bom? Mas, por enquanto, vem comigo aqui por slide. A literatura brasileira do século XX predomina na prova. Então, cai toda a literatura brasileira, portuguesa no Enem? Sim, cai. Mas a deste século é a campeã, tá? Sempre cai muitas coisas sobre esse século relacionado a vários períodos desse século. E eu coloquei aqui basicamente uma pequena divisão do que convencionou-se chamar modernismo, porque a grande estética do século XX é o modernismo brasileiro. Então, convencionou-se dividir esse tempo em modernismo de 22, que é a primeira geração, de 30, que é a segunda geração, e de 45, que é a terceira geração. E eu quero explicar basicamente a diferença entre elas de maneira bem sucinta. Olha para mim aqui. Primeira geração é também chamada a fase heróica. Por quê? Na Semana de Arte Moderna, e até um pouco antes, mas culminou com a Semana de Arte Moderna, os artistas da época, eles apresentaram para o grande público uma arte completamente diferente daquela que estava sendo feita, uma arte de ruptura, E como tudo que é diferente, tudo que é novo, causa um estranhamento, e isso aconteceu também. Então, foi um momento em que todo mundo criticou, que horror, isso não é arte, isso não é poesia, Então, foi a fase heróica, foi aquela fase de plantar mesmo uma nova estética, uma nova literatura. E aí, vem a segunda fase, que é a segunda geração, a partir da década de 30 até 45, quando começou o chamado regionalismo. Aí, meus queridos, nós podemos encontrar obras genuinamente brasileiras, tanto no falar, ou seja, falar reproduzido na escrita, então é uma linguagem mais popular, regionalista mesmo, como o enredo dessas obras, que era aquilo que acontecia nas regiões aí do Brasil, ou seja, era tudo muito nosso, ok? E aí, a partir de 1945, é a terceira geração. E os movimentos, diferentes, eles vieram assim, com tudo. Então, não existia mais uma estética única, naquele período, todo mundo escrevia mais ou menos com aquele estilo, com aquelas características. Não, agora o artista, o poeta, o músico, o escultor, o pintor, eles eram livres. Para quê? Para criar.
Por isso, a nossa literatura, a nossa arte do século XX é tão rica e tão maravilhosa. E cobrado no Enem, né? Consequentemente, ok? Volta para o slide, que eu só coloquei aqui. Vocês querem algum nome para pesquisar sobre, para ler alguma coisa? Então, né, nós temos aqui destaques para alguns autores que pavimentaram mesmo a literatura brasileira aí do início do século XX. Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, e aí, é claro, você vai falar de Oswald de Andrade, você vai falar também do irmão dele, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo, Jorge Amado e a Clarice Lispector. Observe que é apenas uma dama no meio desses cavaleiros, né? E, de repente, você quer ler alguma coisa curta, mas que seja em prosa, pegue um conto da Clarice Lispector. É uma linguagem diferente, nova, né? E muito bacana, vocês vão gostar. Na verdade, qualquer coisa que vocês forem ler de qualquer um desses exemplos que eu dei aqui, com certeza estarão muito bem servidos de arte. E também, né, preparando-se aí para o Enem, porque com certeza, no mínimo um desses autores aí irá vir na prova, te dou certeza. Então, pessoal, gostaram da dica? Deixa um curtir, compartilha para mim esse vídeo, né? Para mim não, para seus amigos, né? E não gostou também? Tudo bem, deixa aí um comentário, por que não gostou, ok? Estamos aí à disposição de vocês aqui do Estratégia Enem, né? Estamos à disposição para ajudar e caminhar com vocês aí nessa preparação para o Enem, que às vezes é um pouco penosa, cansativa, mas olha, é recompensadora. Inscrevam-se em nosso canal, isso é muito importante para que vocês possam receber mais dicas, conteúdos de qualidade, tudo para ajudar vocês, ok? E querem mais materiais, então? Querem saber sobre o curso de literatura, de português, de redação, de todas as disciplinas? Clique nesse izinho que aparece aqui, tá? Você terá o link para as outras dicas e para os cursos também do Estratégia Enem. Bom, queridos, por hoje é só. Agradeço a atenção de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!